Olá, montagem de pranchas. As pranchas nada mais são do que elementos que vão reunir todas as vistas dentro do nosso projeto, tá? Então o Revit ele trabalha com um conceito bem claro quanto a isso. O conceito de juntar as vistas é bem tranquilo, principalmente na usabilidade do programa, tá? O primeiro passo que nós precisamos é construir essa folha, essa prancha, né? Montá-la. Dentro daquela coleção Revit tem alguns blocos de margens e carimbos que eu passei para vocês, tem alguns já pré-estabelecidos. Nós vamos começar aqui, ó, guia vista. Tem um conjunto chamado composição de folhas. Nós vamos aqui em criar uma página ou conjunto de documentos. E nesse arquivo que eu passei para vocês tem alguns pré-carregados que fui eu quem montei, inclusive tem meu sobrenome. Mas também existe esse nenhum ou A1 métrico aqui que é da Autodesk, tá? Primeiro passo nós vamos usar esse A1 métrico, que é genérico. Todos os arquivos de vocês têm, inclusive quem começou pelo modelo de arquitetura. Vou dar OK. Nele eu tenho uma prancha já montada com um carimbo padrão, um pouco americanizado, mas é um padrão. Se eu precisar personalizá-lo, eu vou selecionar, venho aqui em editar família. Isso me permite entrar dentro desse bloco, editar esse bloco. E aí, usando linhas, deletando, acrescentando, reduzindo textos, eu vou alterá-lo. Por exemplo, eu vou tirar o nomezinho Autodesk aqui de cima, tá? Tirar essas informações aqui também. Essa linha, essa. E vou deixar só o bloquinho, só a pranchinha lá embaixo. Opa, tá vendo que eu removi uma linha sem querer? Vou copiar a partir de uma que existe, ou poderia criar uma nova para repor. Perfeito. Vou deixar essa prancha desse jeito. Agora, para me carregar ela, inserir ela dentro do meu projeto, eu venho aqui em carregar no projeto. Se houvesse mais de um projeto aberto, ele me perguntaria em qual dos projetos eu quero adicionar. No caso aqui ele só tem um, ele vai me aparecer a opção substituir versão existente. Eu clico. E aí ele vai substituir uma pela outra, ok? Perfeito, aqui agora eu já tenho a folha. Para onde ela foi? Onde ela está? Ela vem aqui, ó, lá no final do navegador do projeto. Vai ter uma pastinha, igual tem plantas de piso, cortes e tudo mais. Vai ter uma aqui chamado folhas, tá? Vou abrir ela aqui. Nessa folha, no caso ela é a 02 não nomeada. Poderia renomear ela aqui clicando com o botão direito, renomear. Colocaria o número dela, por exemplo, eu vou chamar ela de 01, nome arquitetônico, arquitetura, sei lá. Perfeito, então eu posso renomear. E aí tem algumas informações que já são pré-estabelecidas no projeto, que ela vai pegar e já aderir automaticamente, são chamadas de legendas. E como que eu faço agora para trazer os meus desenhos aqui para dentro? Muito simples, lembra que eu falei que o conceito de uma folha, de uma prancha, é a reunião de todas as vistas? Eu vou pegar todas as vistas que quero, seleciono aqui a partir da planta de piso e arrasto para dentro da minha prancha. E aí ela vem para aqui, para dentro da prancha, da forma que ela está lá na própria vista. Isso não é uma cópia, ele vai ser um espelho. Então tudo que eu alterar lá no nível 1, ele vai... na verdade é um espelho do que tudo que eu alterar lá na planta de piso, ele será alterado aqui também na prancha, tá? É como se fosse uma janela, uma câmera, um monitor enxergando o que está acontecendo a partir do olho de uma câmera. Só que notem que fica um pouco vago, um pouco largo esse espaço aqui em volta. Isso é o viewport, é o tamanho da janela de visualização. Então, para alterar essa janela, eu tenho que ir na própria vista, no caso nível 1, e vou alterar o formato dessa janela aqui. Para alterar ela, primeiro eu preciso enxergar essa janela, deixar ela visível. Ela está aqui, ó, ocultar ou aparecer região de ocultar ou aparecer ou ativar, né, região de plano. E aí depois eu vou pegar e ajustar essa caixa, esse viewport, para minha vista, para minha folha. Vou ajustar ele aqui e deixar ele do tamanho necessário. Por exemplo, eu só quero que apareça
o que está no próprio desenho. Então eu vou enquadrar esse meu desenho, essa minha vista. Depois eu venho aqui em ativar o recorte, tá? Recortar a vista. Só a partir do momento que eu apertar isso daqui que ele vai sumir com tudo que está fora desse quadrado. Se eu não quiser que o quadrado apareça, eu venho aqui e ocultar. Ele continua funcionando se o recorte estiver ativo, porém ele não fica visível. Volto lá na minha folha. E agora eu tenho aqui a folha bem ajustadinha. Depois eu tenho que ajustar a legenda desse meu projeto, ó, tá aqui. Ela já vem automaticamente, ela vai atender ao nome da folha que existe, tá? No caso nível 1. Se eu alterar para planta baixa o nível 1, renomear ele aqui. Planta baixa. Ele vai me perguntar se eu quero alterar em todo lugar. Ele já altera automaticamente. No caso, eu posso diminuir o tamanho dessa linha, ou tem aí já carregado para vocês no que eu deixei, que é o sem linha, tá? É um texto um pouquinho maior, sem linha. Ele já aparece aqui também automaticamente a escala do desenho. Se necessário, por exemplo, ao montar a prancha, eu posso alterar a escala do desenho a qualquer momento. Porém, é importante, caso já tenha sido inserido cotas e textos, vale a pena conferir se elas não vão ficar tumultuadas ao alterar o fator de escala, tá bom? O mesmo caso que a gente fez aqui para a planta, eu posso aplicar para qualquer outra vista, por exemplo, o corte. Detalhe importante, tá? É importante que todas as vistas, plantas e cortes estejam em escalas no mínimo semelhantes, tá? Escalas correspondentes. Evita fazer planta numa escala e cortes em outro, tá? No caso, ó, aquele detalhezinho da janela que havíamos feito. O corte, tá vendo que o corte ficou com um quadrante aqui? Volto lá, vou na própria vista do corte, desmarco e ocultar região, volto para a folha. Então eu tenho a minha prancha aqui montada. No caso de, se eu quisesse colocar uma outra prancha que não está contida já no projeto, ou não quisesse personalizar, eu já tenho uma prancha, um arquivo de prancha pronto lá fora, eu posso vir por aqui, ó, vista, carregar folha, criar folha, e aí eu venho aqui na opção carregar, localizo no bloco, no meu arquivo, onde eu tenho, no caso ela está aqui, só um minuto, coleção Revit, arquitetura, outros, folhas, margens e carimbo. Vou colocar esse A108 aqui. Ele vai carregar. Então ele passa a conter aqui nessa lista, seleciono ele, e aí ele vai criar a próxima vista usando essa prancha. É lógico, sempre que possível utilize uma sequência de pranchas com a mesma tipologia, né? E aí o conceito é o mesmo, arrasto tudo para cá e ele volta. Aqui nessa vista eu também posso fazer anotações direto usando texto, tá? Ferramenta texto. Opa, deixa eu só tirar a caixa de seleção. Coloco aqui a ferramenta texto, escolho o tamanho mais adequado para esse texto e aí eu posso posicioná-lo da melhor maneira possível.